Olá, bom dia! Está no ar mais um programa Diálogo Plural. E o tema de hoje é o câncer de próstata, que é o segundo mais comum entre os homens, ficando apenas atrás do câncer de olho. A campanha do Novembro Azul tem o intuito de chamar a atenção para a segunda doença que mais mata homens no mundo. E para falar sobre a campanha do Novembro Azul, o Diálogo Plural vai conversar com o Dr. Rafael Pauletti, que é urologista, e João Maria dos Santos, que é coordenador do Sinteste RN. E a eles que eu dou o meu bom dia, ao Dr. Rafael e aos Santos. E eu vou começar com o Dr. Rafael com a pergunta básica, né? Que o Outubro Rosa passou aí, geralmente tem alguns anos que as mulheres vêm engajadas realmente nisso tudo, né? Mas a gente sente que ainda existe um certo tabu em relação a essa campanha relacionada ao homem, né? Vamos primeiro entender o básico. O que é a próstata e como o câncer atinge especificamente essa área? Bom dia, Camila. Bem, a próstata nada mais é do que uma glândula que pertence ao sistema, na verdade, reprodutor masculino, exclusivo do homem. E a próstata basicamente serve para controlar a saída da ejaculação, do líquido ejaculatório junto com o espermatozoide, e também serve para controlar a saída de urina após a bexiga. Sim. Então, e como é que, quais são, assim, se existe, né, precedentes para que esse câncer venha aparecer no indivíduo? Bem, basicamente a gente tem alguns fatores de risco no câncer de próstata, sendo o principal o fator genético, onde pacientes que têm pai, avô, irmãos ou tios com câncer de próstata desenvolveram, faleceram com câncer de próstata, tem uma chance maior de ter do que a população normal. O segundo fator de risco mais comum que a gente tem é a própria idade do paciente. Sim. Sabidamente, até os 100 anos de idade, quase 90% dos homens vão desenvolver um câncer, às vezes não significativo. Porém, quanto mais velho, maior a chance de ter um câncer de próstata até significativo. E os dois últimos fatores menos importantes são a obesidade, que está aí, que a gente conhece bastante, fator de risco de outras doenças, e a hipertensão, a famosa pressão alta, que também ajuda no desenvolvimento do câncer de próstata. Entendi. E o João Maria, a campanha Novembro Azul tem conseguido conscientizar mais homens? Porque a gente sabe que é uma campanha que vem acontecendo e como se trata de homens, né, vem aquela questão um pouco do machismo, um pouco do medo, do receio de como fazer o exame. Ela tem melhorado ao longo dos anos? Olha, essa é uma questão que vem sendo desmistificada ao longo do tempo. A princípio, não existe uma necessidade, logo de imediato, de se fazer o toque retal. Sim. Não há essa necessidade. Normalmente, um urologista, e aí eu quero aqui a ciência aqui do doutor, para nos informar que quando só há necessidade do toque a partir do momento em que há uma alteração do PSA, tá certo? Que é um exame de sangue, antígeno prostático específico. Esse termo PSA é um termo em inglês, por isso fora da ordem. Sim. E também isso pode ser verificado através do exame de ultrassom, tá certo? Então, seja, quando há alteração do antígeno prostático, o médico ainda pede um ultrassom, tá certo? E a partir daí, há necessidade realmente, logicamente, que se tiver uma alteração alteração significativa do sangue, é importante que se faça logo o toque para se ver realmente a necessidade de fazer uma intervenção mais urgente. Exemplo, uma biópsia uma biópsia conduzida por ultrassom, tá certo? Mas tudo isso, gente, é uma necessidade para um mal maior. Uhum. Não deixe, pelo amor de Deus, não deixe de fazer um exame, se for necessário o toque. Uhum. Se for necessário o toque. É muito mais importante a vida, com certeza, do que
se fazer um simples toque retal. É muito o preconceito ainda tem levado muita gente para a morte. O machismo De uma forma geral, né? Tem levado muita gente à morte e isso é uma coisa que nos preocupa. E, doutor Rafael, no câncer de mama, as mulheres têm sempre aquela orientação de a partir dos 40 anos, mas dependendo de algumas alterações, fazem antes dos 40. Isso também vale para os homens em relação ao câncer de próstata? Para 40 anos é uma idade que tem ou pode fazer antes? Como é que é isso aí? Igual o Santos estava conversando, estava explicando agora, a gente coloca que a gente começa o exame por volta de 45 anos de idade. Mas pode ocorrer antes? Pode ocorrer antes. Aqui no Brasil, a Sociedade Brasileira de Urologia tem a diretriz que diz que pacientes que não têm fator de risco, não têm parentes na família, não têm idade muito avançada, não tem nenhum sintoma, a gente pode deixar esse exame até os 50 anos de idade, se não tiver nenhuma alteração prévia no exame de sangue que ele faz de rotina com o médico dele. A gente traz esse valor um pouco antes, aos 45 anos de idade, para pacientes que têm fator de risco ou que já tem alguma alteração, que já teve parente com câncer na família. A segunda coisa o câncer de próstata ele é extremamente raro de acontecer em pessoas abaixo de 40 anos de idade. Sim. Então, submeter a população masculina inteira a exames abaixo de 40 anos de idade significa onerar todo o sistema e quase nenhum resultado. Então, a gente quer fazer por volta de 40, 45 anos de idade, iniciar a prevenção desses homens, porque hoje em dia a expectativa de vida está cada vez maior e a gente quer fazer a detecção da doença precocemente. Então, se eu conseguir detectar aos 48, aos 52 anos de idade, eu consigo tratar esse paciente, aumentar a sobrevida dele, aumentar a qualidade de vida, que é o mais importante, de uma pessoa que às vezes está terminando de ser pai, está terminando de criar a sua família, ou está iniciando a sua fase de avô, ou seja, ele é uma pessoa extremamente útil para a sociedade, que ainda está no auge da sua atividade laboral. Tem um aspecto, pode falar. Tem um aspecto importante, né, doutor, que o câncer de próstata ele é um tanto quanto preconceituoso, né, com os negros. É mais comum nos negros do que nos brancos, né, o câncer de próstata. O inverso é o câncer de pele, né? Sim. Que é mais comum nos brancos do que de pele negra. Tem essa diferença aí. E quais são os fatores que podem motivar o desenvolvimento de um câncer, né? Porque ainda existem muitos mistérios em relação ao câncer, né? Eu conheço agora uma pessoa particular que sempre se alimentou bem, nunca fumou, sempre teve uma vida regrada e agora está num processo bem complicado de câncer de próstata, mas também foi porque ele não foi ao médico, não fez essa prevenção que o senhor falou. O que é que pode motivar aí, desencadear esse câncer de próstata? O câncer de próstata, como a gente falou anteriormente, o principal fator dele é genético. Sim. Muitas vezes a pessoa não é que ela esconde, mas muitas vezes antigamente a pessoa não sabia que tinha. Então o pai, o avô, o tio teve câncer de próstata, mas morreu precocemente de alguma outra doença que as pessoas morriam antigamente. Então teve um infarto, teve um AVC, ele tinha um câncer, mas nem chegou a dar tempo de descobrir. Sim. Então muitas vezes o fator genético é mais importante. Igual você falou, mesmo ele se alimentando bem, controlando a pressão, que são os fatores que a gente consegue, digamos assim, limitar para esse paciente, fazer ele ter uma dieta, vida saudável, mas a parte genética é uma da parte mais importante no câncer de próstata. Eu já ouvi um geneticista certa vez falar o seguinte, que se você vive o suficiente, algum tempo da sua vida você vai ter um câncer, certo? O problema é que às vezes você morre antes de tê-lo. É verdade. Exatamente. Então a gente vai continuar conversando sobre esse assunto no segundo bloco. Fiquem atentos, principalmente aos homens e às mulheres que estão aí querendo pegar os homens em casa para fazerem os exames. Nós vamos continuar falando sobre isso. No segundo bloco a gente já volta. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a importância do Novembro Azul
com a presença do Dr. Rafael Pauletti, que é urologista, e João Maria dos Santos, que é coordenador do Sinteste RN. Vamos continuar o debate. A gente começou, falando o que é a próstata e tudo mais, e é bom a gente esclarecer bem essas coisas de base, para que as pessoas entendam que não tem nenhum bicho de 7 cabeças nisso, né? Então, quais são os sintomas do câncer de próstata? Assim, para as pessoas ficarem alertas, né? Não ficarem assombradas, mas ficarem alertas. Essa é a nossa grande dificuldade, que a gente tenta convencer a população, por volta dos 40, 50 anos, a fazer a prevenção, mesmo não sentindo nada. São pacientes jovens que provavelmente não sentem nada. Como o câncer demora para se manifestar nos pacientes, é uma doença que vai evoluindo lentamente ao longo da vida do homem. Quando ele está no estágio precoce, geralmente o paciente não sente nada. É por isso que a gente insiste, tem o Novembro Azul, mas a campanha não é apenas um mês, a gente tem ela durante um mês para lembrar a população. É apenas para massificar aquilo ali, Mas né? a gente tem um ano inteiro trabalhando a esse respeito, que a gente tem que levar esse paciente, mesmo sem sintoma, para o consultório, para o ambulatório, para o hospital, para a gente poder fazer a triagem. Em casos avançados, a gente já sabe, né? Então, aquele paciente de mais idade que começa a ter dor no corpo, principalmente dor no quadril, Dificuldade de urinar, dor não é na isso? coluna. Alguns pacientes têm alguma dificuldade para urinar, uma obstrução, tem que fazer força, acordam à noite. E os casos mais severos são os pacientes que costumam urinar já com sangue, Sim. com perda de sangue pela urina. E a partir desse caso, aí o que é que tem que fazer? Realmente a pessoa está ali com todos os sintomas, mas a gente tem que falar claramente que isso acontece realmente. A questão do machismo, ver que a coisa está acontecendo, mas não procura o médico. Como médico especialista que está vendo isso aí todo dia, o que é que o senhor diria? Eu acho que nesses pacientes, a família é muito importante na vida desse paciente, porque, igual eu falei, são pessoas jovens, são homens em fase produtiva ainda da Sim. vida, trabalhando, e que ele, com sintoma, ele tem que passar no médico. Não adianta fugir. Ele tem outras opções, igual o Santos falou. Ele pode fazer exame de sangue, o exame já pode vir alterado. Tem todas as preliminares que não assustam, o né? ultrassom. Além mais, a gente sempre tem aqui na televisão falar do toque retal. O toque é uma parte do exame físico, como se a gente estivesse aferindo a pressão desse paciente, como se a gente estivesse vendo circunferência abdominal. Toque retal é algo que não dói, é um exame simples, rápido, que dá para fazer na primeira vez que esse paciente vai no consultório. Então, o paciente que está com dor, que está urinando sangue, é só uma única ida no consultório, a gente pode fazer o exame nele, faz o toque retal e já consegue detectar, ou pelo menos fazer uma grande suspeita do câncer de próstata, encaminhar esse paciente para a biópsia e para iniciar o tratamento dele. É isso. João Maria, como homem, como participante afetivo desse tema de hoje, você tem alguma dúvida em relação para... Não, Dr. Rafael? eu até acho que isso é muito simples. Não há a necessidade, Tabu, né? a necessidade do pânico. A coisa é muito séria. É preciso sim a gente fazer esse acompanhamento. Vidas e vidas estão sendo ceifadas em função de um preconceito besta, um preconceito sem nenhum sentido de ser. Mais importante do que qualquer exame que seja feita, qualquer exposição que você fez, é a sua vida. É a questão de você estar dando assistência à sua família, continuar a educação dos seus filhos, prestar uma assistência financeira, porque a coisa está complicada, gente. E aí eu quero abordar um aspecto aqui muito complicado, e aí eu quero aqui a essência, mais uma vez, do doutor, para dizer que passado essa PEC a PEC 55, a gente vai estar num processo de degradação do nosso sistema de saúde, nosso sistema de educação, de segurança. Gente, o que está sendo proposto aí é 20 anos de congelamento para um serviço que já está subfinanciado.
Já Maria, existe o problema aí o problema já está das pessoas que precisam, que né? precisa de todo esse serviço. Mesmo assim, o governo projeta um congelamento de 20 anos. Gente, eu não consigo enxergar. Hoje pela manhã, a gente vendo os jornais aí, leitos de UTI neonatal sendo fechados porque não tem financiamento, porque não tem quem trabalhe, que não mantenha um trabalho. Uhum. E aí a gente vê o que se projeta com 20 anos de congelamento. Eu não sei, isso para mim é o caos, isso para mim é o fim do mundo. Isso é importante salientar, que não é um problema exclusivo do SUS. O particular também está dando trabalho para todo mundo. Mas, doutor, uma coisa que as pessoas sempre querem saber, principalmente os homens, a gente tem que tatear eles para eles conseguirem ir ao médico, né? Enfim, quais são os tipos de tratamento? Pode causar algum efeito colateral, impotência? Acredito que seja a maior preocupação, além, claro, da saúde, né? Sim, é por isso que a gente insiste tanto na campanha do novembro, o ano inteiro, em fazer o diagnóstico precoce desse paciente. Então, se esse paciente vai, faz o exame, faz o toque retal, faz o PSA, a gente conseguir detectar o câncer bem no começo, o tratamento é muito menos agressivo. Então, a gente tem várias opções de tratamento hoje em dia e cada vez a gente tem ampliado mais. A gente tem cirurgia tradicional com retirada de próstata, a gente tem cirurgia laparoscópica. No Brasil, já há mais de 10 anos, a gente também já está fazendo cirurgia robótica com menos efeitos colaterais. Existe a radioterapia, tratamento com hormônio, somente com injeção, com comprimido, quimioterapia. Então, a gente tem vários efeitos colaterais dependendo do grau. A gente sabe que vai deixar o paciente estágio. debilitado, né? De alguma forma. Mas a preocupação dos homens, né? Vai causar impotência sexual? Então, novamente, se a gente conseguir, por exemplo, fazer uma abordagem cirúrgica desse paciente com a chance de cura no estágio 1 e 2A, a gente consegue fazer cura de quase 90% desses pacientes. É um período, né? E se a gente conseguir operar ele bem precocemente, a gente consegue diminuir o risco de impotência para menos de 20%. É claro que aquele paciente que já chegou com dor, já chegou urinando sangue, já chegou obstruído, esse é um paciente que tem muita dificuldade de a gente conseguir... É preciso uma retirada nesse caso da próstata? Isso, daí nesses casos a gente tem que fazer uma retirada radical. Infelizmente é um paciente que a gente tem uma chance menor de preservar a potência. Mas, como nosso amigo falou, a gente consegue preservar a vida, qualidade de vida, é um paciente que vai voltar a urinar bem, vai parar de sentir dor e vai continuar presente a sua família, trabalhando, que é o mais importante. E doutor, é preciso que se diga o seguinte, a potência não necessariamente está nos órgãos genitais. A potência está no nosso cérebro. É o que você pensa, é o que você consegue fazer com sua imaginação. Mas eu acredito que aí, uma opinião bem particular minha, acredito que aí seja todo um jogo, né, de tipo psicológico, né? Estou doente, aquilo tudo vai atrapalhando o seu sistema todo e cria aquela preocupação, né? Mas já a gente vai continuar a falar sobre esse assunto. Novembro Azul, prevenção para os homens agora. Vamos agora para um breve intervalo, continue daí que o Diálogo Plural volta em 30 segundos, espera aí. Voltamos com o programa Diálogo Plural de hoje, que conversa sobre a campanha do Novembro Azul, com a presença do Dr. Rafael Pauletti, que é urologista, e João Maria dos Santos, que é coordenador do Sinteste RN. Vamos continuar aqui no nosso debate e eu vou perguntar para o Dr. Rafael se existem hábitos que os homens devam adotar para reduzir os riscos de adquirir a doença. A gente já falou isso um pouco antes da questão da genética, né, que não tem muito como evitar. Mas assim, no dia a dia, existe um caminho assim a se percorrer para evitar? Para evitar, a gente sempre pode orientar o paciente. Tem alguns estudos americanos que falam a respeito de suplementação de vitamina. Sim. Então, hoje em dia, com essa nossa dieta muito ruim, muito industrializada, a suplementação de vitamina E e selênio melhora bastante. A gente consegue tentar, pelo menos, vitamina E e selênio.
Fiquem atentos. Amenizar. Já melhora bastante, né? E como estão as pesquisas para a evolução do tratamento nessas áreas? Tem alguns estudos que estão avançando para que a mortalidade de fato diminua? Como a gente estava falando no intervalo, o câncer de próstata hoje em dia, na estatística que você mostrou do INCA, no Brasil ainda é bem cruel. Ele estima que nesse ano a gente vai ter de 60 a 70 mil pacientes novos com câncer de próstata e que aproximadamente 25% desses pacientes vão morrer de câncer de próstata. A gente ainda tem a estatística de mortalidade alta. Porém, a gente tem muitos estudos novos. O Brasil já tem, no Ministério da Saúde, já dispõe da abiraterona, que é um novo remédio pré-quimioterapia ou pós-quimioterapia, dependendo do estágio do paciente que ele pode utilizar. A gente tem a radioterapia para fazer nos pacientes e a gente tem algumas medicações novas que o pessoal continua pesquisando para pacientes, inclusive com metástase, para evitar ou pelo menos retardar a morte desse paciente. Entendi. E, Santos, quais são as barreiras que ainda existem para que os homens façam a prevenção? Comece por você, né? E analise os homens que estão ao seu redor. Qual é a dificuldade, né? A barreira, gente, é aquela que eu já comentei antes. A barreira tão somente preconceituosa. É a questão do machismo. Gente, do machismo. Mesmo, né? Não dá. Há uns 20 ou 30 anos atrás, acreditava-se que a honra da mulher estava entre as pernas. Gente, não dá pra gente acreditar nisso. Pensamento retrógrado pra gente. Um pensamento meio devagar. E hoje, alguém dizer que que a honra do homem está no ânus, não dá pra mim acreditar nisso. Tá certo? Então, gente, não tá. Honra, o caráter, tá tudo aqui, tá tudo na cabeça. Tá tudo. É o que você pensa, é o que você faz. Tá certo? Inclusive, fazer o exame da próstata é uma necessidade de sobrevivência. Eu conheço amigos do meu pai que morreram porque... Bateram o pé e disseram que não iam fazer. Não iam fazer. Gente, isso é... E aí? Desperdício de vida, né? Vamos manter a honra e vamos morrer? E que honra é essa? Que vale sua vida, né? Que vale menos do que a sua vida. É verdade. Então, gente, é de suma importância, a gente precisa, sim, fazer. E aí o Sinteste, com toda a sua preocupação com os nossos trabalhadores, com os nossos sindicalizados, faz esse chamamento. E aí, mais uma vez, a gente reforça a necessidade de fazermos os nossos exames anuais para nos mantermos hábitos, para nos mantermos apto a... É um exame, me falha a memória agora, mas a Progesp faz anualmente esses exames, tá certo? E gasta até um dinheiro que vem do governo para que a gente faça esses exames. E muitas vezes esse dinheiro volta porque a gente não o faz. Então é importante que a gente faça isso, que a gente se dê esse tempo, nos permita a vida, o respeito à vida. É isso que o Sinteste quer colocar com esse programa de hoje. Que a gente respeite as nossas vidas, que a gente respeite as pessoas que a gente ama. E por isso a gente precisa se manter vivo para que essa dádiva que nos é dada por Deus, que seja mantida. É verdade. E, doutor Rafael, vou pedir para os dois, né? De que forma a família pode contribuir nesse processo? Aproveitando e já dá um recado para quem está em casa, para quem está naquela idade de fazer e está meio relutante. Dá aí seu recado. Eu acho que nesses casos que o paciente ainda está muito relutante, que o paciente tem medo de perder alguma coisa que não vai perder, não vai
Nada vai aparecer no exame físico desse paciente, ele não vai se revelar, nem deixar de se revelar. Eu acho que a família tem uma fundamental importância, principalmente para pessoas que ainda, igual eu falei, tem filhos jovens, às vezes o filho dessa pessoa tem 18, 20 anos, é um rapaz que ainda está começando a vida, ou esse senhor tem o primeiro ou segundo neto, nem viu as crianças crescerem, então isso é uma motivação, utilizar a família e falar para esse senhor, falar, ó, sua família está aqui e queria que você continuasse aqui com a gente. Vamos lá fazer um exame, vamos lá cuidar da saúde. Igual o Santos falou, já que tem a oportunidade de fazer exame periódico, tem exames periódicos. Isso. O Novembro Azul também, a gente chama o paciente porque o homem não vai no médico nunca. E o objetivo não é só fazer o exame de próstata, é ver a saúde, porque o câncer de próstata é a segunda causa de morte em homem. A primeira é infarto e AVC. Então, assim, quando esse paciente passa com a gente pode muito bem fazer o periódico, tem a opção do Sinteste que fornece já os exames, fazer um eletro, fazer exame do colesterol, ver como é que está a pressão desse paciente, que ele nunca vai no médico, ele nunca vê a pressão dele. Então, não é só a parte urológica, né? Esse paciente, ele tem a chance da família poder incentivar ele e falar, ó, vamos cuidar um pouquinho de você, que você cuidou da família inteira, fez todo mundo criado. Agora vamos cuidar de você? É desmistificar, né? Porque existe todo um processo, toda uma coisa, como o João Maria bem falou, é uma coisa que primeiro faz exames de sangue, faz aquelas coisas básicas. Se der alguma coisa, aí vão para frente. São todas umas etapas que não vai tirar pedaço de ninguém, né, doutor Rafael? Exatamente. Obrigada. O João Maria dos Santos, coordenador, muito obrigada por mais uma vez aqui no programa. É importante que a gente frise também um aspecto que a gente esqueceu, viu, doutor? E aí eu vou falar sobre esse aspecto, porque eu também sou técnico de enfermagem. A questão de algumas pessoas que tiveram algumas DST e que não trataram no passado. Isso é muito importante que isso seja revelado, porque isso cumulativamente pode vir a gerar um problema maior. Então, gente, muito obrigada pela companhia dos dois, pelos esclarecimentos. E se você quiser mais informações sobre isso tudo, sobre dados que foram passados agora, sobre o Diálogo Plural, acompanhe as nossas atualizações no nosso Twitter, o @SintesteRN, no nosso site, o www.sintestrn.org.br, ou na nossa página do Facebook, que é o facebook.com/SintesteRN. A você um ótimo sábado, um ótimo final de semana, até a semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.